Sentir dói. A temática dessa semana, né, que eu tô trabalhando, pessoal, é a questão do sentir. Então a nossa sociedade foi toda programada para anestesiar os nossos sentimentos. E a gente tem diversas anestesias, né, que cada pessoa vai descontando em algum lugar, né? Ou a gente, quando tá triste, faz muitas compras, ou come demais, ou usa muitas drogas, bebe muito, enfim, né? São diversas, assiste muitas coisas, por exemplo, não quer pensar em nada, e aí se anestesia assistindo, né? Muitos programas, e não consegue ficar muito tempo em silêncio, né? Por que que é tão difícil a gente, principalmente quando tem algo ali, né, no nosso campo emocional a ser resolvido, a gente ficar em silêncio? Porque em silêncio, né, a gente fica conosco, com a nossa mente, e a nossa mente mente muito. E para eu conseguir começar a me distanciar, né, da minha mente, conseguir ser o observador, né, agir em consciência, que nada mais é quando eu consigo diferenciar o que eu sou em essência, né, o meu ser, a minha alma, o meu espírito, como você prefere chamar, da minha mente, né? Então eu sou um observador. No momento que um pensamento passa por mim e eu consigo trazer um juízo para aquilo ali, por exemplo, esse pensamento é bom ou é ruim, ou enfim, eu sou quem está fazendo essa observação disso, é a minha consciência. Só que como normalmente a gente vive muito no estado mental, né, a nossa mente é muito ativa, então acessar essa nossa consciência, essa nossa sabedoria, essa nossa intuição é muito difícil. E a meditação, no fim, é algo, né, que ajuda muito a gente conseguir acessar essa inteligência, né? Quando às vezes a gente está com muito problema para resolver, aí a gente silencia, distancia daquele, né, tira ele ali da nossa mente e consegue depois, às vezes não é na hora, enfim, né, mas consegue ter aquele insight ali da nossa inteligência interior e consegue acessar, né, aquela solução. Mas voltando, né, mais para a questão do sentir, por que que dói tanto, né, sentir? Uma das questões é porque a gente é criado ainda numa sociedade que não estimula, dar nome aos sentimentos, entender que faz a gente acreditar que ser vulnerável é ser fraco, né, e muito pelo contrário, quanto mais a gente tem esse poder de dar nome, de falar o que a gente sente, independente do que o outro, né, vai nos dizer, sem gerar expectativas, honrar os nossos sentimentos independente de, né, de serem recíprocos ou não, principalmente em questões de relacionamento afetivo, se tem essa ideia de fraqueza, né? E muito pela questão da nossa sociedade também ser patriarcal e machista, e então os homens acabam tendo mais ainda dificuldade de falar os sentimentos. Eu, né, enfim, trabalho com pessoas, e muito menos homens, né, que procuram autoconhecimento do que mulheres, mas eu noto isso principalmente quando eu trabalho com a questão do tratamento energético, né, da Shambhala, que a energia que eu trabalho é muito da abertura do coração, né, do chakra cardíaco, então tem esse acesso aos sentimentos, né, da vulnerabilidade. E é muito engraçado, assim, porque as pessoas vão me relatando, principalmente os homens, esse sentimento de medo, né, porque eles dizem assim que quando eles vão soltar, e esse soltar, se entregar, seria no sentido de deixar a sua consciência expandir e ter um acesso ao seu eu mais sutil, né, que é esse do sentimento, que ele não é racional, né, tudo que é ao contrário do que os homens são, né, as mulheres também, mas os homens em maior escala, incentivados a não sentirem. Então eles sentem medo, angústia, quando eles estão indo para um estado mais profundo, mais alterado de consciência, que vai vulnerabilizando, né, e vai abrindo o cardíaco, porque a impressão é realmente essa. A pessoa sente que o coração, sente fisicamente mesmo a sensação do coração se abrindo. E dá medo, né? Então, normalmente, quando a pessoa está sentindo isso, que ela está as primeiras vezes que ela começa a ter esses acessos com o seu sentir, ela vai para a mente,
né? Porque ela pensa assim, meu Deus, não posso me soltar, não posso me entregar para isso. Como se fosse parecida a dinâmica de um relacionamento afetivo. Mas é muito interessante, né? Porque aí, conforme a pessoa vai fazendo, vai trabalhando e vai acessando esses sentimentos e dando nome, escrevendo sobre isso, né? Uma das maneiras da gente curar os nossos sentimentos é fazendo na escrita intuitiva, escrevendo coisas para pessoas que a gente não quer falar ou que as pessoas já não estão mais aqui também, né? E às vezes você não quer ter mais aquele contato físico com a pessoa, então você escreve uma carta e lê em voz alta. Essa parte da leitura em voz alta é muito importante, tá? Porque tu se ouvir falando aquilo, às vezes os sentimentos estão há anos ali reprimidos em você. E aí depois queima, né, a carta, faz todo o ritual. E é muito interessante, porque parece bobo assim falando, mas quem já fez sabe o quanto mexe com as nossas emoções, principalmente, né, quem tem dificuldades, muita dificuldade em acessar o sentir. E essa sensação da dor, né, de acessar os sentimentos, de ser dolorido, é isso, porque quando a gente acessa a nossa vulnerabilidade e mostra a nossa intimidade, né? Tem séries de livros, né, do Osho, eu sou muito fã do Osho, mas o livro da intimidade fala isso, né, que a maior dificuldade de você se relacionar com alguém, que talvez, por isso que a gente cria laços tão profundos com a nossa família, porque a nossa família nos conhece muito profundamente, né? Tanto o nosso lado bom quanto o nosso lado ruim também, os nossos defeitos. E mesmo assim eles têm amor incondicional. A gente pega muito o amor, né, de mãe, de pai também, né? Quem teve o privilégio, enfim, de ter um pai presente. Mas nesse sentido do que não interessa o que aconteça, aquele amor não tem condição para existir, né? O acesso ao amor incondicional. Quando a gente está se criando vínculos novos, se relacionando com alguém afetivamente, até um vínculo de amizade mesmo, de confiança, elo de confiança, tu demora muito a dar aquele espaço da intimidade por causa disso. Porque parece que quando a pessoa te conhecer profundamente, que ela saber, né, todas as tuas... No início a gente mostra sempre nossas qualidades, né? Mas quando mostrar os nossos defeitos, e aí vai se vulnerabilizando, parece que se eu der aquele passo a mais de intimidade, aquela pessoa não vai mais me querer, vai me abandonar, porque vai ver que eu sou humano, que eu sou cheio de erros, né, como qualquer um. E isso bloqueia muito, né, os nossos sentimentos. Então muitas pessoas acabam se relacionando muito superficialmente. A maioria das relações humanas que a gente conhece são superficiais, não acessam o sentir profundo, né? E aí muito né, essa autoproteção, mas também pelo excesso de julgamento, né, que a gente idealiza muitas coisas, a gente idealiza uma perfeição no outro que não existe em nós, não vai existir no outro também. Então a gente cobra a projeção das nossas carências, a gente cobra uma idealização que a gente fez na nossa cabeça, criou do outro, o outro nunca às vezes nem nos prometeu coisa nenhuma e a gente idealizou, né? A gente fica focando a nossa mente no futuro, nas coisas que podem vir a dar errado e não vive o presente e vai deixando, né? Vai deixando de sentir. Só que quando a gente vai ficando mais velho, né? E não vai trabalhando com os nossos sentimentos, a gente vai enrijecendo. E não só enrijecendo a nossa mente, a gente enrijece também o nosso corpo. Então a gente nota que é o processo biológico comum, né, do ser humano, que tem muito a ver com a questão mental também, dessa perda de flexibilidade, perda de movimento do corpo, né? A gente pega e olha uma criança lá, ela é super flexível, né? O pensamento dela também tá ali para ser moldado, ela tá ali para aprender, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai enrijecendo, né? Enrijecendo o nosso corpo, enrijecendo o nosso pensamento, pensando que não tem mais tempo pra gente aprender, pra gente mudar, pra gente evoluir, e vai, né, endurecendo tudo. Isso nas aulas práticas corporais também noto muito, né? E também, né, vou focar aqui na questão que os homens também, claro que tem a questão do parto, né, e hormonal, que os homens têm um pouco menos de flexibilidade que as mulheres, né, um pouco menos de colágeno na estrutura musculoesquelética, mas mesmo assim, né, tirando isso, nota o total enrijecimento, né, dos homens, do corpo físico e sentimental também, né? Então, eu não sei se eu ajudei alguma coisa com esse vídeo, mas a minha dica é que comecem a olhar para isso, né? Não deixem
todos esses sentimentos ali guardados, sufocando, porque um dia esse copo aí, né, vai vir essa gota d'água e vai transbordar. Então não deixe chegar a esse ponto. Cuide da sua saúde emocional, sentimental, espiritual e corporal também. Beijo!